Alô, boa noite, mensageiros. Vocês estão me vendo? Eu estou aqui, bem no cantinho, nessa esfera. E hoje nós vamos fazer uma conversa muito legal. Para quem quer contar histórias, para quem quer escrever, para quem quer usar o storytelling aqui no Instagram, eu estou trazendo uma jornada de storytelling. Ensinando já faz umas 3 semanas como você pode começar a estabelecer personagens, narrativa, como você faz para construir uma história, seja ela curta, longa. Já falamos aqui sobre como construímos personagens para histórias longas. Já falamos aqui como nós podemos construir personagens utilizando arquétipos, como que nós construímos as personagens de uma forma rápida, utilizando um método de motivação. Já conversamos aqui sobre como que a gente vai falar, qual vai ser o tom dessa história, né? Falamos sobre comunicação afetiva, teoria dos jogos, gente, tanta coisa. Mas hoje eu quero falar um pouquinho aqui do autor no qual eu me basei para escrever quase tudo que eu escrevo, tá? Que é o Joseph Campbell. Ele é só um cara que conseguiu identificar e sistematizar aquilo que ficou conhecida como a jornada do herói, tá? Os 3 livros dele que eu utilizo, que eu tenho aqui, são esses aqui, O Herói de Mil Faces, essa é a versão em inglês, né, que é a que eu tenho, essa daqui eu não tenho, e O Poder do Mito. Ele tem milhares de outros livros, ainda tem mais um sobre as deusas. É um ótimo autor, para quem ele é um profundo conhecedor do símbolo nas culturas de todo o mundo, tanto ele morou entre os indígenas na América Latina, na América do Norte. Ele conhece muito bem os símbolos dos deuses da América Latina, da China, do Japão, da Índia, né? Então ele é um profundo conhecedor, né, do poder do símbolo nas histórias. E ele também entregou para a gente de bandeja qual o objetivo do papel do herói, da jornada do herói na literatura. É justamente isso que a gente vai ver. Só que vai ser ensino gramática. Oi, tudo bom? Eu estou parecendo bem aqui no cantinho, para vocês poderem ver as lâminas aqui. Então, hoje eu estou conseguindo abanar para as pessoas, porque eu mudei o apoio do celular. Então, a gente já não vamos nos demorar. Eu me chamo Jaque Machado, né? Tenho os 2 livros, escrevo desde 96, mas comecei a publicar recentemente, trabalho como ghostwriter, né, e freelancer para sites, colunas e revistas. Também agora no Instagram tenho escrito vários e-books, as pessoas gostam de e-books. E tenho escrito para pessoas que não têm tempo de escrever. Meus livros autorais estão publicados na Amazon. E, enfim, não sou só escritora, sou advogada e também faço mentoria de comunicação afetiva e humanizada aqui no Instagram. Então, essa sou eu aqui, mas aqui também sou eu. Em tudo que eu faço sou eu. Somos nós, né? É a alma humana. E é justamente isso que o Campbell ele procura ensinar pra gente. Ele nasceu em 26 de março de 1904, né? Era muito amigo de autores muito famosos da década de 60 e era um profundo conhecedor, além das culturas e dos símbolos das culturas, da psicanálise. Então, ele utilizou muito daquilo que foi construído, estabelecido dentro da psicanálise pelo Freud, pelo Jung, dentro do trabalho dele. E a principal contribuição dele é a identificação de uma estrutura rígida para a trajetória dos heróis, sejam eles fictícios ou reais, gente. Aqui tá uma coisa bem chocante, né? Heróis reais também passam pela trajetória do herói. A teoria da sua autoria é a teoria do monomito, que é justamente isso que a gente vai ver aqui, que é uma teoria única que se aplica para todos os mitos dos heróis que a gente conhece. Então, como eu estava dizendo, né, a inspiração dele tem raízes lá na psicanálise, gente.
Só um pouquinho que eu vou pegar minha colinha aqui. Tem raízes lá na psicanálise. Ele faz referências diretas, quando ele fala de mentalidade simbólica, ele faz referência direta para o Carl Jung e para o Freud também, né? E o que quer dizer essa mentalidade simbólica? A mentalidade simbólica é tudo aquilo que é preciso extrair do conteúdo da vida para que a nossa existência faça sentido, né? Tem autores, o Nietzsche trata muito sobre isso, né? Na Lei do Eterno Retorno, aquela a ideia nihilista, né? Da gente viver por viver, que viver não tem significado, para ele é exatamente o contrário, né? Aqui no Campbell a gente encontra dentro do mito do herói e sendo explicado ou ensinado para as pessoas através da história, né? Primeiramente oral, depois escrita, uma estrutura de jornada de uma pessoa através de eventos da sua própria vida que vão levar ela ao autoconhecimento, vão levar ela de um ponto X, de um ponto B a um ponto C, de um lugar para outro na sua vida, um lugar onde ela é uma pessoa e transformada por um evento, ela se torna uma outra pessoa. Então, ele, além de ter essa beber dentro da psicanálise, né, para escrever, e aí ele tem, dentro dessa obra, que é O Herói de Mil Faces, né, ele identifica essa estrutura rígida sobre a trajetória dos heróis, tanto fictícios quanto reais. Ele tem outras obras onde ele reflete sobre outros temas, mas todos eles tratando assim de uma maneira, digamos, bem otimista a visão sobre a vida, sobre os eventos traumáticos da vida, que nos servem como uma maneira de nos provar a nós mesmos para que possamos identificar esses eventos não como um fato, uma dor em si, mas como atribuindo um significado de uma oportunidade de passar por um estado de consciência mais elevado, né? Então ele vai usar essa jornada e explicar ali dentro como que os mitos do passado eles vão nos ajudar a compreender nós mesmos, nos inspirando, ensinando muito sobre o autoconhecimento através dos tempos. Então, esse é o principal objetivo da mentalidade simbólica. E aí ele trata, dentro do monomito, né, da banalidade e da sacralidade. A banalidade vinha a ser o estado onde a pessoa ela pretende ficar na ignorância. Ela vê o evento, a prova, né, a dificuldade como um obstáculo que é impossível de ser ultrapassado. Portanto, ela se coloca em um lugar de onde ela não consegue sair. A sacralidade é passar esse evento para um plano quase que divino, onde dali ela consegue extrair o melhor para prosseguir dentro do caminho, é mudar a ótica, mudar o ponto de vista, é passar a enxergar aquele evento que era ruim, atrelado à dor e sofrimento, a um evento onde existe uma possibilidade de crescimento pessoal, crescimento espiritual, né? Então, muito quando fala aqui em espiritual, a gente não estou falando de religião, não. Eu estou falando do interior, da nossa identidade, do nosso autoconhecimento, tá? Então, dentro da teoria do monomito, que está aqui, a gente tem 4 fases. 4 fases principais. Dentro dessas fases ainda tem mais fasezinhas, né? Mas nós temos 4 fases mais proeminentes, mais destacadas. Que o herói ele deve percorrer necessariamente dentro da história. A primeira delas é aquela onde o herói se encontra no mundo cotidiano. E aí ele recebe um chamado para participar de um mundo sobrenatural, um chamado para entrar nas sombras de si mesmo, que o Campbell diz que é um chamado à aventura. A próxima fase, então, é onde o herói resiste a esse chamado. Ele entra em uma crise, né? Também é resistência, chamado também é chamada de crise. E
Depois dessa fase, a gente tem a iniciação, que é quando o herói ele aceita finalmente o chamado, vence a crise, e ele passa pelas provas, ele passa pelos desafios, a cada prova ele aprende alguma coisa que é necessária para ele concluir a sua jornada, até que ele chegue, né, encontre esse fim, encontre esse chamado, o objetivo do chamado final, até que ele encontre si mesmo, que ele consiga compreender todas as sombras que ele tem, que ele consiga se tornar um só, ele encontre o outro, né? Ele é um, ele tem que mergulhar dentro de si para encontrar o outro. Então ele vai poder, finalmente, aprendendo o que é a eternidade, ele é o tempo, então ele mergulha para dentro da eternidade, para dentro do divino, e depois ele retorna para si mesmo, ele retorna para o seu mundo, né, para dividir e compartilhar tudo aquilo que ele aprendeu ali. Esse mito do herói, gente, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. E tudo isso o Campbell discorre lá no prólogo do livro dele, né? O objetivo da jornada do herói, toda essa trajetória pela qual ela passa, tem como um dos elementos principais compreender ou entender como é que é a transitoriedade dos seres e das coisas, né? É tentar dar um sentido a essa transitoriedade. Um pai que vive a sua vida, um casal, né, parental que vive a sua vida, tem seus filhos e depois os filhos vão embora. Seus pais acabam morrendo, são eventos da vida naturais, mas que para eles são encarados como problemas. E isso faz parte da vida. Aqui encaixa-se a transitoriedade. Todos nós, todo dia, estamos na jornada do herói. Basta para a gente aceitar esse chamado, a gente compreender que cada dificuldade, cada transitoriedade, né, cada movimento da vida é uma oportunidade para crescer. Para isso, a gente precisa primeiro despertar e entender que a jornada do herói ela é um simbolismo para explicar a matéria e o espírito dentro dessa transitoriedade, né, para explicar que, na verdade, essa transitoriedade ela é construtiva, ela é uma oportunidade de crescimento, tá? E isso sempre é feito através da demonstração de que a transitoriedade dentro da jornada do herói, ela nunca é destrutiva, mas sim construtiva. E o herói, e nós também, porque não, né? A gente pode dizer que é através dela que nós temos a oportunidade de crescer e evoluir espiritualmente. Então, se você passar por um sofrimento e não tiver nada de bom que você possa ver ali, por lógico que não aprendeu nenhuma lição. Isso que o Campbell quer dizer. Então, terá que retornar por esse mesmo sofrimento várias e várias vezes até que consiga compreender o que essa dor está tentando ensinar. Essa é a jornada do herói. E essa teoria, ela também explica o encontro, né, o compartilhamento do caminho dessa jornada, na verdade, né, que se dá em direção à humanidade, se dá em direção à identidade, né? Essa jornada do ser humano em busca de encontrar um objetivo elevado, um porquê elevado de existir, de se querer se encontrar nas coisas e explicar o mundo ao seu redor. Na verdade, quando ele faz isso, ele está tentando explicar a si mesmo. Ele quer se entender, porque essa é uma demanda interna, né? É a unicidade externa, o retorno ao uno, ao eterno, de que trata a narrativa do herói, nada mais é do que o encontro da pessoa ou da personagem consigo mesmo, tá bem? E toda essa estrutura mítica que aflora do inconsciente coletivo, que o Campbell fala, gera para todos nós, para a humanidade, né, uma percepção da necessidade de crescer, de evoluir, de se colocar no mundo de uma maneira mais producente. E esse é o entendimento, o ensinamento da jornada do herói ao final de tudo.
sair lá da banalidade, passar pela sacralização, para retornar ao mesmo lugar, porém sendo uma pessoa diferente daquela que partiu. Então, vocês vão ver que é um grande círculo, tá? Depois eu vou mostrar lá a figurinha para vocês. Para o Campbell, ele se debruçou muito sobre a psicanálise, como eu já disse, né, para trazer essa abordagem do inconsciente coletivo para dentro da obra, como que a influência do desconhecido, né, do mundo real recai sobre o comportamento do homem. E ele quer dizer que o homem é a todo momento influenciado, o homem não a humanidade, né, é todo momento influenciada por esse mundo desconhecido que está ao redor. E para ele poder controlar a si mesmo, ele tem que entender como que esse mundo funciona ao redor, ele tem que tomar conhecimento do mundo para poder controlar a sua irracionalidade, passar a ter racionalidade sobre o mundo ao redor, né? O resultado é que quando ele não faz isso, quando ele permanece o mundo sendo desconhecido e ele permanece na comodidade de pertencer ao lugar sem se mover, né? Sem, como é que eu posso dizer, horizontalmente, sem fazer nenhuma provocação a si mesmo, ficar dentro de uma zona de conforto, digamos assim, o resultado é que ele não acaba sem conhecer o mundo ao seu redor. E ele permanece com medo desse desconhecido. E por causa desse instinto humano de sobrevivência, ele tende sempre a se preservar e querer ficar exatamente, né, e eternamente na constância daquilo que é confortável para ele, né? Então, ficando sempre nesse mesmo patamar, nesse mesmo platô, ele não vai correr nenhum risco que é necessário para aprender novas coisas. Ele não vai conseguir testar a si mesmo para encontrar a identidade que dá dentro de si, né? Para encontrar o divino dentro de si. E, por conseguinte, ele tampouco vai encontrar a unidade com o externo que está lá fora. Ele não vai tomar conhecimento do externo, ele vai continuar, o externo para ele vai continuar desconhecido. Então, porque ele também não conhece o externo, ele não conhece a si mesmo, não sabe como que ele vai reagir diante do desconhecido. Só o medo. E essa saída para encontrar o desconhecido, em algumas culturas, diz o Campbell, é chamado de rito de passagem. E todo rito de passagem, ele pressupõe a morte de um momento anterior e um nascimento de um novo momento, né? Que esse momento é a passagem, é um portal que leva alguém de um lugar no tempo para um lugar na eternidade. É louco isso, super louco, mas faz todo sentido, daqui a pouco vocês já vão entender. Permanecer estagnado para o Campbell é a mesma coisa que morrer. Então, o renascimento vai ser sempre um símbolo de aprendizado e de evolução para ele. E para o Campbell também, essa relação entre, finalmente aqui, né, entre os mitos e os sonhos, ele tem uma linha muito tênue, né, que ele chama de película. É uma película que separa o mito dos sonhos. O mito, ele é um exemplo padrão de crescimento para todo ser humano, tá? Que é contado numa história e vai se repetir. Enquanto que os sonhos representam a sede individual pelo crescimento, por mudar o significado das provações e dos obstáculos para oportunidades onde a pessoa pode buscar o crescimento espiritual da mente, né? Enfim, progredir no campo pessoal. E tem uma lógica muito necessária dentro da figura do mito do herói, pelo qual ele construiu ela, né? Que é a necessidade de aprender que todas essas provações elas são necessárias para que a gente possa evoluir e tirar dessas coisas ruins da vida, que aparentemente podem parecer ruins, né? Lições e para provar e justificar não só essa transitoriedade dos fatos e das coisas, mas também a matéria de que é feita a evolução do espírito. Ele acha que tem que ter alguma coisa nesse mundo que faça sentido. E é isso que ele vai dizer que a história do herói está tentando ensinar para a gente.
E ele também afirma que essa trajetória do herói, ela expressa dentro da própria literatura e da contação de histórias dentro da cultura, ela se expressa ali de uma forma que a trajetória é o mais... que a trajetória escrita, assim, né, narrada através da tragédia, ela é a mais imatura de todos os gêneros da literatura. Porque ela vai ali somente, ela só chega, ela se alimenta, ela é constituída só dessa perplexidade diante da visão simbólica, né? Ele não tem capacidade de alcançar uma virada de dar uma virada de chave, né? A tragédia ela está presa ainda na banalidade, ela não consegue entender o evento da prova como algo construtivo. É só uma tragédia para ela. Tá? Então, os personagens eles estão presos dentro de uma sombra eterna, eles não conseguem sair dali. Eles ficam girando e girando e girando em torno da própria fatalidade dos eventos. Mas, por outro lado, ele diz que a comédia, a fantasia, elas são capazes de oferecer uma transcendência. Que transcendência seria essa? Ele diz que a comédia, a fantasia, é capaz de oferecer uma mudança de paradigma de entendimento sobre o sofrimento causado pelo evento traumático. E vai acabar ensinando algo, ou a rir, ou uma aventura, como aquilo pode ser, por exemplo, no caso do Senhor dos Anéis, né, como que o Frodo venceu seus medos, como que ele foi lá e uma criatura tão pequena conseguiu coragem para destruir um dos maiores inimigos da Terra-média, né? Já contei aqui, spoiler, para quem não leu ainda. Acho que não tem ninguém que não tenha lido ou visto o filme, né, gente? Posso falar, tá liberado. Então, a tragédia é essa coisa que não consegue entender que o evento traumático pode ser uma oportunidade de crescimento. Mas a comédia e a fantasia seriam, na visão dele, gêneros da literatura muito mais evoluídos, certo? E essa perplexidade da tragédia diante da visão simbólica, ela representa justamente a mesma visão que o herói tem dentro da teoria do monomito antes de ser chamado para a aventura, que é o nosso primeiro momento, tá? Opa, amiguinho. Se acontece alguma coisa na live. Agora sim. Vamos lá. Essa aqui é a parte que interessa, tá? Então, ele tem... essa é justamente a visão que o herói tem lá dentro. É só uma perplexidade, ele só consegue enxergar aquela situação de uma única maneira, não ver pelo outro lado, né? Nesse momento, como é que eu posso dizer? Sabe, o pessoal fala muito em crença limitante, né? Isso é um comportamento assumido pelo herói lá no início, né? No início da jornada. Então, lá no início da jornada, o herói ele tá lá cheio das crenças limitantes dele e ele não consegue simplesmente seguir adiante porque ele não enxerga possibilidades boas advindas do fato dele ter que sair do status quo que ele tá, da comodidade, da zona de conforto na qual ele se encontra. Então, nesse sentido, é que a crise ela representa sempre dentro da jornada do herói, um sintoma de crescimento. E aí eu vou explicar mais adiante o que é crise, mas você já guarda essa informação, tá? A crise, ela é um sintoma porque ela demonstra que o personagem quer crescer. Então ele chega lá e aí você vai ler um livro onde diz que a personagem está na cama, ela já não sabe para onde ir, ela já está em crise. Ela está perplexa, está pensando, o mundo é chato, ela não vê sentido nas coisas, ela já está em crise, ok? Então, numa história assim, já está estabelecido, tá? A crise da personagem, do herói, aqui no caso. E deixa eu olhar minha colinha, vamos ver aqui. Então quando ele entra nessa crise, é justamente quando o inconsciente dele se aflora
E ele tem esse sentimento, não, agora é hora de mudar a vida, nós temos que evoluir, né? Vamos passar adiante, vamos entender, vamos resolver esse problema, passar para um outro lugar, para um outro estágio, para um outro patamar. Passar etapas da vida é natural e não precisa ser sinônimo de sofrimento, né? E justamente isso que o mito do herói vai tentar ensinar para a gente, né? Que uma prova vencida faz parte da nossa vida. E vão haver inúmeras outras provas até o final da nossa vida, a todo momento, todos os dias, né? Porque a vida é um ciclo de ensinamentos. E cada dia que passa, a gente tem que chegar no final do ciclo sendo alguém diferente, alguém que aprendeu alguma coisa, senão a gente vai ficar preso eternamente tentando aprender a mesma coisa e não consegue aprender nada nunca, tá? Então, esse indivíduo que vai estar ultrapassando cada prova a cada dia, ele vai chegar no final dessa prova vencida com uma ferramenta diferente para encarar o dia que vem a seguir. E dentro desse novo momento é que o herói encontra o chamado, né? Essa é a primeira parte da teoria do Campbell, da jornada do herói, e é um momento que ele também chama de partida ou o chamado para a aventura. E geralmente esse chamado para a aventura, ele se inicia com um pequeno erro, né? Por exemplo, lá na história da Princesa do Sapo, caiu a bola dentro d'água, né? Na história da Cinderela lá, a menina virou o balde, né? Enfim, aconteceu que ela foi para a festa e chegou à meia-noite e ela perdeu seu sapato. Este é um erro, tá? Mas esse erro, que na verdade no início ele aparenta ser um erro, ele não é um erro, mas ele se apresenta para a personagem, para o herói ali naquele momento, que tem uma determinada visão do mundo, ele se apresenta como um erro porque o herói ainda não está preparado para ver aquilo como uma oportunidade de descobrir a si mesmo. Tá? Então, esse evento faz com que essa personagem, ou esse herói, ele comece uma fase, ele vai atravessar um umbral, onde esse erro, que pode ser negativo, positivo, tanto faz, né, vai fazer com que ele comece uma jornada. E esse erro vai entre aspas, exatamente como eu disse, porque somente depois desse evento é que o herói vai atrás do desconhecido, que ele vai se jogar nas sombras e que vai acontecer essa oportunidade para ele ter um crescimento pessoal. E nesse ponto pode parecer até uma criatura mágica que anuncia essa necessidade de passagem para um novo momento, essa necessidade de evolução, de crescimento, né, que se apresenta como uma ascensão, digamos assim. E essa personagem, ela pode ser uma criatura mágica, um evento sobrenatural, que vai tirar o herói do comodismo. Vai apresentar um mundo novo para ele, né? E vai dizer para ele que a alma dele está estacionada, está estagnada, que do jeito que ele está não está gerando crescimento. Mas então vem esse erro, e esse erro, sim, ele é o primeiro erro que vai demonstrar para o herói que existe uma quebra desse marasmo e dessa continuidade. E que vai aparecer com essa criatura mágica, né, um novo, que é o símbolo do mundo novo. Essa criatura, ela chama o herói, né? E um mundo novo, gente, para uma pessoa que está estagnada, está acomodada lá nessa zona de conforto, o que eu falei antes? As pessoas, elas têm medo do desconhecido, do mundo desconhecido ao seu redor. Então ele vai olhar aquilo e ele vai ficar com medo, esse herói no momento. Ele olha ele tem um choque daquela criatura mágica, com aquele mundo novo que ele não conhece, não pertence, ele não entende. Então, ele fica com medo. E isso faz com que ele passe aqui dentro do chamado jornada para a crise, que é uma recusa. No momento ele entra em crise e depois ele passa para uma recusa mais, digamos assim, mais escancarada, né?
Então, o que acontece? Quando essa criatura mágica aparece, o herói vai repelir ela de início. Por quê? Porque ele tem medo. Né? Ele está com medo dessa criatura. E por ser uma criatura mágica, mitológica, né? Pode estar não só representando uma criatura mágica e mitológica em si, mas pode estar representando o próprio interior desse herói que está chamando ele sem que ele saiba, que ele quer mudar. Ele tem essa necessidade interior e essa criatura mágica pode ser só uma representação dessa necessidade de mudança que o interior dele está gritando, né? Mas fica estabelecido o conflito, porque ao mesmo tempo que ele tem vontade de mudar, ele tem medo. Ele tem medo de errar, ele tem medo de seguir adiante. E é por isso que ele repele esse chamado inicialmente, ele não aceita. E aí aqui, quem não viu Star Wars? Star Wars tem isso muito bem consolidado, né, estabelecido lá. O Luke Skywalker de início, ele não aceita aquilo, ele não aceita que ele é um Jedi, ele demora, né? Só muito tempo depois é que ele vai entender que ele tem que mexer com a força, que ele vai entender que ele tem que assumir responsabilidades pelo futuro, né? Então, no início, quando tem essa repulsa, essa negação pelo chamado, fica estabelecido esse conflito ou crise, que também pode ser chamado de noite, né? Existe essa analogia para a crise, né? Que na verdade é um símbolo. Essa expressão de entrar na noite, se embarcar na noite, embarcar no desconhecido, ela representa, é um símbolo de crescimento, né? De ir atrás, de aceitar o desconhecido para entender a si mesmo, né? Embarcar na noite nos leva aonde, gente? Quando acaba a noite, nós temos o alvorecer, né? Embarcar na noite nos leva inevitavelmente, era essa palavra que eu queria falar, nos leva inevitavelmente ao alvorecer. E aí, essa criatura mágica que aparece, ela também pode ser chamada de arauto. E é o arauto que faz o chamado. O arauto é esse desconhecido personificado, né? E a gente sabe que ele é assustador para o herói. E justamente isso faz com que o herói recuse. Ele tem esse choque no início, né? E esse encontro com a criatura do umbral, na verdade, o que acontece é que só esse evento por si só já é o suficiente para tirar o herói desse estado de estagnação que ele estava. Uma vez que ele enxergou essa criatura, que ele tomou consciência da possibilidade de que ele pode transformar a prova numa coisa positiva, é que já mudou o mundo dele. E ele não consegue mais enxergar as coisas ao seu redor como elas eram antes. O mundo fica assim, sem sabor. Ele vê com outros olhos o mundo, porque fica na memória dele a criatura, fica na memória dele a possibilidade que a criatura trouxe para ele. E aquele mundo que ele se encontra ali já não é mais tão confortável assim, né? Ele não se sente confortável com as coisas ao redor, nem com a sua condição interior. E essa é a crise. Essa é a crise que vai evoluir. Ela vai evoluir e ela vai chegar no momento de esgotamento da personagem, o cansaço dele de ficar sentado olhando as sombras, que na verdade são a oportunidade de crescimento, que estão ali na frente dele, né? É só ele se jogar, mas ele tem medo. Mas ele está vendo as sombras, né? A consciência dele chega num momento que não suporta mais a ideia de retroceder, porque ele olha para trás e ele vê, nossa, esse mundo aqui tá tão estranho, né? Eu acho que aquela criatura, ela tem razão. Acho que, no fundo, as coisas podem ser diferentes. Eu acho que eu posso. Esse desconhecido já não me parece tão assustador olhando para trás. Entendeu? Então, uma vez que o herói ele foi tocado por essa criatura, esse arauto, né, e foi chamado para o crescimento, isso provoca esse convite ao herói,
né? E essa recusa, ela não se sustenta por muito mais tempo, tá? Nesse cenário, né, quando há o chamamento do herói, existem 3 possíveis coisas que podem acontecer com o herói. O herói, ele tem predisposição ao convite, que é o se joga e vai, né? O cara, a criatura mágica chega para ele e diz assim, olha só, você é, na verdade, tipo Harry Potter, né? E você, na verdade, aqui na sociedade, você é um par, ninguém gosta muito de você, quem sabe você tem uma oportunidade, ele diz, quero. quero ir. E ele vai, né? Ele está predisposto a entender que o lugar, esse mundo sobrenatural, é uma oportunidade para ele progredir, tá? Tem um segundo caso, né? Que é quando o herói se recusa veementemente a ir para responder o chamado. E o terceiro caso, onde o herói ele não crê nesse extraordinário, ele está não só resistente ao chamado, mas resistente à crença. Ele está limitado. Na segunda hipótese, onde eu falei que o herói recusou o convite, ele vai passar por uma crise antes de atender esse chamado, tá? E na terceira hipótese, onde o herói não crê no extraordinário, é necessário que antes dele passar por essa crise, ele passe por uma descoberta, uma provação, para depois passar pela crise e, por final, estar pronto para aceitar o chamado. Nesse momento, o arauto é de suma importância, porque ele que vai conduzir o herói. Ele pode desaparecer, pode se sacrificar. Esse aqui, como é que é o Obi-Wan Kenobi, né? pro Luke Skywalker, né? Ele pode se sacrificar, ele pode ser mal, ele pode parecer para a personagem que ele é um cara infeliz, que ele é um vilão. Por quê? Porque a personagem, naquele momento, ela não quer aceitar o sobrenatural e ela não quer, para ela, aquela possibilidade, aquela oportunidade de crescimento se mostra como uma coisa difícil de entender. É que nem uma prova de matemática, que a criança não gosta de matemática. O pai e a mãe sabem que aquilo é bom para ela, mas ela vê aquilo como uma dificuldade, como um problema. Mas, uma vez que ela consiga resolver a prova e ela passe, ela estará em um outro nível, um nível em que ela entendeu que aquilo era necessário para a construção do conhecimento dela. E que ela aprendeu com isso, não só com a prova, como aprendeu matemática, mas como ela aprendeu que é possível, né, vencer o próprio medo e confiar em si mesmo. Bom, nesse momento, o arauto ele vai conduzir o nosso herói para dar os seus passinhos até que ele esteja pronto para atender o chamado. E ele não vai ver, nesse momento, como eu falei, né, que o arauto representa uma possibilidade de crescimento pessoal, que esse convite é um chamado ao crescimento, né? É claro que para os leitores, dependendo da narrativa, dependendo de como que é a voz do narrador, né, se é em primeira pessoa e tal, enfim, pode parecer, e claro, dependendo do contexto da história também, né, e pode ser inclinado a acreditar, de fato, que o arauto possa ser mau. Mas no final, o herói vai, no final da história, né, o herói vai entender que aquilo que ele acreditava que era mal era algo necessário para o crescimento dele. E então ele vai entender que esse arauto, ele não era mal, que não tem bem nem mal. Só tem uma coisa, a unicidade, né? Tem o crescimento, tem a evolução depois da prova. E que a prova, ela é entre aspas, um mal necessário para a gente evoluir. Porque sem uma prova para o herói combater, não existe herói, gente. Entendeu? Essa é a moral. O herói, ele não se sustenta sem essa prova, sem esse combate. O ciclo se rompe. Então, a trajetória do herói é sempre aquele círculo, né? Ele é um círculo. Não é como os outros que eu falei, que era V, W e tal, uma senoide. Não, aqui nós temos um círculo. Então, depois nós temos... Peraí, deixa eu...
passa adiante. Porque nós temos a recusa ao chamado. O herói, ele ficou resistente, passou pela crise, mas ele não quer ir, ele não entende a criatura sobrenatural. Ele não quer seguir, não quer responder ao chamado. Ele está negando essa possibilidade de crescimento. Eu vou fazer uma... Eu quero que vocês vejam aqui como é que é. Oi, doutora, boa noite. A gente está falando sobre Jornada do Herói. Então, aqui nós temos a roda da jornada, né? Eu já falei aqui um pouquinho sobre o chamado aventura e agora nós vamos entrar na recusa ao chamado. E esse é o modelo estrutural que é aplicado para todas as histórias sobre heróis que existem em todas as culturas que o Campbell estruturou. Ele não descobriu, porque já estava lá. A única coisa que ele fez foi sistematizar, foi identificar. Né? Então, isso se aplica para histórias, para literatura, se aplica para storytelling no Instagram, para tudo, gente. Então, o herói, ele está lá, nesse universo que fica estabelecido que existe uma lei material de crescimento, né, que existe uma necessidade de crescimento, para que a vida faça sentido para esse cara, né? Senão, pô, vai fazer sentido para quê? Não vai fazer sentido nenhum. Para que a gente está aqui? Né? Para que a gente está no mundo? É uma coisa que é desesperadora, né? Você não saber para que você está aqui. Então, é necessário que o herói entenda qual é o sentido nisso tudo. Mas ele tem que passar justamente por isso. Pela recusa ao chamado. Porque vocês lembram, né? Sombras é o desconhecido, é o mundo ao redor. É como ele enxerga o mundo ao redor. Ele não consegue ver, ele não consegue entender. É desconhecido para ele, por isso sombras. E ele tem medo, logicamente, disso, né? Esse universo todo ao redor, porque quando ele consegue entender, já muda, porque o universo todo está em transformação. Essa é a ordem natural das coisas, né? O caos, o movimento, a transformação, transmutação, né? Então, todo esse mundo, assim, que está se movimentando muito, 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 muito rápido, e o nosso herói está lá na zona de conforto, paradinho, estagnado, né? E aí esse mundo louco começa a se chocar com ele. E depois que ele já foi apresentado, que a criatura falou para ele, olha, existe todo esse mundo em movimento. É isso tudo que está ao seu redor. Ele está assustado, ele está com medo, mas o mundo, ele consegue ver o mundo se movendo ao redor dele. E esse mundo se choca com ele a todo instante. Né? E o que acontece? Se choca não só com ele, mas se choca com a comodidade dele, com essa estática que ele está. O universo vai se movendo e vai se chocando com ele tantas vezes, que vai deixar o herói em desconforto. É a mesma coisa que você tá parado em algum lugar e uma multidão ficar passando e batendo em você e jogando você para todos os lados, né? Essa recusa do chamado do herói, é isso que acontece quando o herói recusa o extraordinário. O extraordinário vai bater na cara dele, vai dar uma lapada nele, né? E ele vai apresentar essa resistência ao crescimento e todo mundo vai mostrar para o herói que é necessário entrar no movimento do mundo e ele tem que mergulhar, sim, nas sombras e entrar no desconhecido, que é lá que ele vai encontrar a promessa de crescimento. Não existe outro lugar, é só lá. Então, quando o herói foge do ser mágico, do arauto, isso simboliza uma fuga do autoconhecimento. Essa é uma coisa forte, né? É um medo que ele tem de mergulhar nas sombras que estão dentro dele mesmo, na verdade. Mas o medo maior é dele se descobrir, dele ter que lidar com ele mesmo depois que ele souber disso. Quanta incerteza tem dentro desse herói, né? Ele tem medo de se deparar com os temores dele, com as coisas do passado que ele carrega. Mas ele tem um medo, acima de tudo, da sua própria irracionalidade. E tem até uma expressão, né, para essa parte da recusa ao chamado, né? E do fato de que o herói, uma vez apresentado a esse outro mundo, ele não consegue retornar para aquilo que ele era antes.
E se ele não seguir adiante, ele vai ficar preso naquele lugar, assim, forever, vai ficar trancado ali, rodando e rodando, tentando entender que ele precisa, sim, se jogar nas sombras. Depois que ele já descobriu que ele pode crescer, ele não consegue mais ficar preso àquilo que ele era antes, né? Tem uma metáfora que explica muito isso, eu até coloquei aqui, né? Que é o não retorno. Ele não consegue retornar. Ele não tem como retornar para aquilo que ele era antes. Já foi mostrado um mundo novo, um mundo que não era uma mentira o que ele vivia antes, entendeu? Essa expressão se chama queimar os navios. Quando o Hernán Cortés chegou aqui na América, né, na invasão da América, ele se deparou com o povo azteca todo na praia. Isso se conta lá dentro do livro do se deparou com aqueles homens todos pintados, super diferentes, né, na beira da praia, e os seus homens ficaram com muito medo. E aí o que ele fez? Ele disse o seguinte: moçada, eu vou queimar esses navios, tacou fogo em tudo. Para quê? Para que evitar que os seus soldados fugissem dentro do navio. Com covardia, fugissem daquilo que estava lá na praia, que era o desconhecido, né? Os astecas lá na praia eram os desconhecidos. Embora eu tenha que dizer aqui, nessa analogia, infelizmente, que Hernán Cortés é um herói, tá? Mas dentro do mito, né? Dentro do mito. Então ele tacou fogo no navio, e aí o que acontece, gente? Tacou-se fogo no navio, não tem mais como voltar atrás. Catapimba, azar, é isso que é. Agora, ou é para frente ou é para lugar nenhum. A gente já fica preso aqui. Ou a gente vai lá e se depara com aquele povo que está ali na frente, ou a gente volta para a água e morre afogado. É isso, entendeu? E o que vai acontecer, né? Nesse momento? Quando existe o não retorno, esse personagem ele não consegue, ele está preso, ele não consegue entender o chamado e aceitar o chamado. Então, nesse momento, aparece uma outra figura, que é a figura do doador, tá? E o doador, tanto o doador como o herói, nesse momento da crise, eles têm que fazer um sacrifício. Tem essa prova que tem que ser imposta para que ele possa responder o chamado. Né? Tem que ter esse sacrifício justamente para impedir que ele retorne para essa zona de conforto. Né, para que ele fuja e não enfrente o desconhecido. O objetivo dessa expressão que eu falei, justamente, né, é simbolizar essa destruição total da situação atual. Para se obrigar a sair da zona de conforto, do comodismo. Né? Como eu falei, os astecas na praia são o divino está em tudo. Asteca na praia é o divino, é o infortúnio chamando para a evolução. Aquilo que se aparenta como infortúnio. Né? Então, nesse momento do mito que aparece, que acontece esse movimento, né, de prosseguir, de se jogar na sombra, de adentrar na escuridão, de cair na noite, esse é o lado positivo. Crescer através do sofrimento, pelo qual o herói, naquele momento, entende que seja um sofrimento. E existe, nesse momento, como eu falei, justamente porque ele está perdido, cagado de medo, né? Tá horrorizado, não sabe o que fazer, que surge a figura do doador, tá? Então, o doador é aquele que vai doar algo extraordinário para esse herói, para o herói poder atravessar, seria a chave do umbral, né? Ele vai abrir os portões do umbral para o herói, vai dar uma espada mágica, um instrumento, vai dar um conhecimento para ele, né? Vai dar a experiência que o doador tem para o herói, para que o herói enxergue o outro lado da maneira como ele deve ser visto realmente, né? Que ele aceite as provas, que ele possa entender que as provas estão para ele crescer, estão ali para ele crescer. E aí ele possa passar para o próximo passo da jornada. Então, o doador tem o objetivo de permitir que a personagem passe para esse outro patamar, né? E vai dar algum poder para ela para isso, já que ela não está conseguindo ir sozinha, né? Que é um empurrãozinho. Esse doador também vai ser chamado de mestre,
e vai representar sempre a vontade interior do herói de sair do comodismo, a vontade dele de crescer vai ser sempre manifestada no mundo. É que é essa vontade de abraçar as sombras, de cair na noite, né? É como uma mãe passarinho empurrando os passarinhos do ninho para que eles voem. Pode parecer cruel, pode parecer um ato malévolo, mas se ela não faz isso, gente, os passarinhos não voam, entendeu? E esse é o papel do doador. Então, sempre que tem essa vontade do herói de ir adiante, tem um caminho, gente. O herói tem que ter um compromisso e uma responsabilidade para trilhar esse caminho para o futuro. Ele tem que se comprometer, como eu falei antes, com esse futuro. Ele só vai fazer isso abandonando seu estado de inércia. E o símbolo é sempre atravessar um umbral. Né? Nesse momento já fica estabelecido que o retorno sem nenhuma aprendizagem é um fracasso. Aqui sim. Né? E nesse momento o herói está fadado a reviver, como eu já falei antes, o mesmo momento até que ele vença as provas e consiga entender que aquilo que é necessário para o seu crescimento pessoal. Né? Aquele evento é necessário ser vencido. O que ele tem a aprender com essa prova que ele tem que concluir? É isso que ele precisa entender. É necessário que o herói em crise, que ele aprenda, que ele se modifique, né? Que ele tire sempre a melhor lição para depois ele retornar e compartilhar tudo aquilo que ele aprendeu, né? Para ele, importa continuar enxergando, deixar, na verdade, de enxergar que aquele obstáculo é um problema e passar a enxergar que aquele obstáculo é uma oportunidade de aprendizado. É isso que o doador vai mostrar para ele nesse momento. E isso que eu falei agora é o eterno fracasso, gente. É o fato dele não conseguir sair dali, não conseguir ver que aquilo que está diante dele é uma oportunidade de crescimento, então ele vai viver aquilo o resto da vida se ele não entender. É a mesma coisa, é a pessoa que ficar remoendo o mesmo problema a vida inteira, ela não consegue resolver aquilo, ela tem que resolver aquilo para poder seguir adiante. Senão ela vai ficar presa naquilo a vida inteira. Uma pessoa ciumenta vai ser para sempre ciumenta. E vai afastar os outros de si, se ela não entender. Essa é a prova dela. Se ela não entender que as pessoas não pertencem a ela, por exemplo. Tá? Então, gente, essa escalada do herói, ela se presume que a cada degrau que ele avança, ele morre. Aquele momento, que aquele personagem que havia antes no degrau anterior morreu para que ele pudesse ascender um novo patamar. Então, ele está lá em cima e agora ele renasceu. Então, cada prova que ele passa, ele renasce. Cada momento em que ele entende que ele tem que aceitar o chamado, ele renasce. Então, esse é um novo nascimento dele, o momento em que ele aceita esse chamado, tá? E ele renasce no momento em que ele entra na noite escura, que ele entra no desconhecido, que ele vai se perder lá dentro, ou então ele vai renascer para um novo nível dessa jornada. Se ele não renascer para um novo nível da jornada, ele fica preso lá dentro até ele conseguir, na escuridão, certo? E a principal moral disso é que, gente, aquilo que é da gente, o herói ele tem que passar pela jornada para se despir, para encontrar a verdade, ele tem que ficar nu diante do perigo, ele tem que passar pelas provas para ele encontrar a si mesmo, ele tem que tirar todas as carapaças de proteção que ele criou na vida dele para evitar todas as dificuldades que ele tinha que atravessar e que ele não estava conseguindo encarar. Todos os medos que ele tinha, ele criou uma casca. E são essas cascas que ele vai ter que derrubar uma a uma para ele poder entrar na jornada dele. E esse é o ponto central da jornada do herói. Uma vez que ele aceitou o chamado, ele vai ele vai perder absolutamente tudo que ele tem, né? Para conhecer a verdade, tem que estar nu,
tem que se apresentar ao mundo sobrenatural na sua essência, para poder extrair o melhor desse mundo e dele mesmo, né? Por isso que é necessário que o herói saiba sempre ouvir o chamado e ouvir também aqueles que estão chamando ao redor dele, porque o divino está em todos os lados. Ele só tem que querer adentrar nas suas próprias sombras, tá? Então, quando ele aceita esse chamado, é porque ele aceita finalmente conhecer a si mesmo, conhecer as suas próprias sombras. Ele aceita esse desafio, né, visceral, esse desafio amedrontador. Ele finalmente quebra esse ciclo de medo, de receio de entrar no desconhecido. Por quê? Porque ele sofreu ali, ele teve essa crise, esse embate, esse encontro. Né? Eu espero que vocês tenham curtido. A jornada do herói é uma coisa bem densa, pesada, da gente entender. Né? Esse livro das 1000 Faces do Herói, do Campbell, ele é um livro que é um calhamaço, tá? Eu tenho ele em inglês, e é muita coisa assim, é difícil entender, mas é um livro espetacular. Ele remete cada parágrafo, cada capítulo, desculpa, a uma história diferente na cultura dos povos, dos mitos dos deuses. Vocês vão entender tudo sobre mitologia grega. É um livro completo, fascinante e cheio de referências. Para quem o George Lucas se inspirou nesse livro para escrever Star Wars, e vocês, depois que vocês lerem ele, entenderem toda a jornada do herói, vocês vão ver que muita coisa da literatura é inspirada nisso, né? Não é inspirada, na verdade. É isso que é. É isso que o Campbell entendeu. Que não tem como contar essa história de um jeito diferente. É assim que ela é. Por quê? Porque é assim que é a vida. Né? É assim que é a vida. A gente tem que enxergar tudo que a gente passa como uma oportunidade de crescimento pessoal. E tem uma coisa que a gente tem que deixar de enxergar uma coisa ruim como uma coisa ruim e passar a enxergar ela como uma oportunidade de crescimento. Né, mudar o nosso ângulo, a nossa perspectiva de ver as coisas e querer entrar sempre nas sombras. Porque o desconhecido é que nos oferta as coisas. Legal, né? Mito do herói é bem legal. Nas próximas lives a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, me chamem no direct. Quem não seguiu, já comece a seguir. E vamos escrever. Esse é o convite que eu tô deixando aqui para vocês. Para embarcar nessa jornada do herói comigo. Você é o herói. É o herói, o nosso herói escritor. E eu sou o arauto. Estou te chamando para conhecer esse mundo da escrita. Porque depois que a gente sabe que ele existe, a gente não tem como voltar atrás. A gente não tem como voltar a ser quem a gente era antes da primeira linha que a gente escreveu. E se a gente não chega lá no final dessa jornada, se a gente não aceita esse chamado, a gente fica rodando perdido. Então, pega na mão do arauto e vem comigo que eu vou te levar numa jornada espetacular através da literatura para você escrever o seu livro. A gente vai chegar lá no final e você vai retornar sendo uma pessoa nova. Botando para fora tudo aquilo que está castrado aí dentro. E eu sei que você pode. Qualquer um pode escrever. Não precisa ser uma pessoa genial. Todos nós podemos escrever. Todos nós temos histórias para contar e coisas para dizer. E é isso que eu acredito que as pessoas devam colocar para fora. Certo? Só precisa de organização e um pouquinho de técnica. Entender um pouquinho das coisas que eu estou contando aqui para vocês, né, gratuitamente todo domingo. E para quem quiser entender um pouco mais como essas coisas, se aprofundar, tem a minha mentoria. É só falar comigo no WhatsApp e eu fico à disposição. Um grande beijo. Venham ser escritores também, amores.